Pensando teologia. A Bíblia, que é o livro de referência dos cristãos, revela o Deus que se fez homem, que nasceu. Interessante que esse Deus, chamado Jesus, dialogava com os homens. E um desses diálogos é relatado na Bíblia, em João capítulo 3, a conversa que Jesus teve com Nicodemos. E em dado momento daquela conversa, Jesus fala a seguinte expressão: necessário é nascer de novo. O que será que Jesus quis dizer com esta frase? E para esse papo, nós estaremos conversando com Klinger Antunes, teólogo, pastor, e que nos ajudará a compreender exatamente esta frase que é objeto de discussões filosóficas, teológicas e até históricas ao longo do tempo. Será um aprendizado com certeza. Pensando teologia com a presença do Klinger. Klinger, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com você, poder falar um pouquinho sobre aquilo que a gente gosta de viver, gosta de praticar, de ensinar, de falar de teologia. Klinger, a proposta da gente hoje é falar sobre uma frase, basicamente o que circunda a frase que Jesus pronunciou lá em João capítulo 3. É necessário nascer de novo. Eu queria que você começasse, então, nos ensinando, nos orientando a respeito do que Jesus quis dizer com esta frase, em que contexto ele falou, por gentileza. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, que é o relato que acontece em João capítulo 3, é uma das conversas mais reveladoras de Jesus. Jesus, em muitos momentos, ele conversava com pessoas comuns, pessoas que tinham um baixo grau de instrução, não eram muito bem educadas. A gente percebe quando Jesus conversa com o povo, ele se utiliza muito de alegorias, que nós chamamos de parábolas. Ele se utiliza de muitas metáforas para poder ensinar e explicar. Só que, nesse momento, Jesus está com um homem que é um membro do Sinédrio, é um fariseu, é um homem que passou a vida inteira estudando a lei mosaica, estudando os ditos dos profetas, um alto conhecedor de toda a norma, de toda a liturgia, de todos os ensinamentos judaicos que foram passados de geração em geração. E esse homem, não sabemos quando, não sabemos o motivo, mas ele foi ter um encontro com Jesus no meio da noite, para que fossem escondidas, porque possivelmente muitos imaginam isso, um homem da posição dele encontrar com um profeta carpinteiro que está pregando, iniciando seus ensinos na região da Galileia, talvez não seria algo muito bem visto. E então Jesus está conversando com um homem que é conhecedor de toda a Torá, de todos os ditos dos profetas. Então Jesus se permite aprofundar um pouco mais e trazer uma revelação maior para um homem que poderia ter um entendimento mais profundo do que se Jesus falasse para uma pessoa com um certo grau de instrução a menos. É muito bom porque Jesus ele sabia dialogar com as pessoas. Jesus sabia conversar.
Jesus conseguiria conversar com crianças, com jovens, com adultos e anciãos, falar a linguagem de todos, com as pessoas da elite, com as pessoas mais pobres. Jesus sabia falar com todos. Então, é o momento que ele está com Nicodemos, com um fariseu, então ele pode se aprofundar mais. E nesse momento, eles começam a conversar, e aí é o relato de João capítulo 3, que eu quero ler aqui para você, para a gente sempre iniciar. Tudo começa com Nicodemos reconhecendo que Jesus está fazendo, está agindo, não sozinho, mas é que Deus está com ele. Nicodemos fala, não tem como esses sinais, essas maravilhas, essas palavras serem de uma pessoa que não é da parte de Deus. Aí, então, Jesus já chega falando, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, Jesus joga isso porque traz uma compreensão diferente para Nicodemos. Possivelmente Nicodemos está, como qualquer membro do Sinédrio, qualquer fariseu naquela época, Nicodemos está se perguntando se Jesus realmente é o Messias. Então ele vem para libertar o povo do cativeiro romano. Ele vem para libertar o povo da opressão que está sendo acometida pelos romanos. E aí o que a gente percebe é que, diante então dessa expectativa de Nicodemos, Jesus traz uma fala, traz uma lição já para puxar a mensagem verdadeira que ele quer passar. Quando ele fala, só vai ver o reino de Deus quem nascer de novo, possivelmente Jesus está ali já botando foco numa situação que não era o foco que Nicodemos tinha. Nicodemos já deveria pensar sobre o império, sobre o que ele vai falar sobre a autoridade de Deus para libertar Israel da opressão romana. Possivelmente, Nicodemos já estava nessa expectativa. Quando Jesus fala nascer de novo, Nicodemos já espanta. Como assim? Como alguém pode nascer sendo velho? Por acaso eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Uma questão que é uma pergunta lógica. Mas o que Jesus quer começar a mostrar, a decifrar para Nicodemos, está muito além da lógica. Então, Nicodemos faz a pergunta, o que é nascer de novo? E aí Jesus responde, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aí, eu vou pegar aqui para falar também, o versículo 7 de João 3 já continua. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas você pode dizer de onde vem, mas você não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O início dessa conversa, quando Jesus fala nascer de novo, então Nicodemos fala, peraí, o que é nascer de novo? É o nascer do Espírito. Então, Jesus está trazendo uma nova revelação para um judeu muito conhecido da lei, porque eles entendem a Ruá, o Espírito, como a presença de Deus sobre uma pessoa, sobre uma comunidade,
sobre algum determinado momento, que é o que nós entendemos quando a presença de Deus se manifesta. Era feito pela Ruá, pelo Espírito. E quando Jesus fala sobre o nascer de novo, ele já está dizendo que não é algo momentâneo, não é algo que vai acontecer como foi com Moisés na tenda do encontro, não é algo que vai ser como Sansão, quando Davi tinha a presença do Espírito e tocava a harpa e adorava a Deus. Não vai ser um momento como quando o Espírito se fez presente na inauguração do Templo de Salomão. Agora é um nascimento, é uma vida que se faz a partir do Espírito. E é um ensinamento direcionado na qual Jesus não vai repeti-lo dessa maneira no início do Evangelho. Jesus só vai falar do Espírito mais à frente. Ele comenta com a mulher samaritana que Deus é Espírito, mas ele não fala sobre o nascer do Espírito para a mulher samaritana. Ele trata outras questões, porque é a necessidade de trabalhar com aquela mulher sobre aquilo. Mas com Nicodemos, ele fala, não é algo que vai ser estático. Nascer de novo é nascer do Espírito. É uma nova vida no Espírito. E aí ele dá a questão do vento, que é muito interessante, até um pouco mais à frente eu quero falar sobre a aplicação disso, mas quando Nicodemos pergunta para Jesus de novo, mas como pode ser isso? Como pode ser nascer de novo? Aí Jesus fala, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei coisas terrenas e vocês não creram. Vocês estão falando dos judeus, da elite religiosa. Como crerão se eu lhe falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É um texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas que ele fosse salvo por meio dele. Então, Jesus conduziu a conversa para que pudesse entender que, para ver o reino de Deus, que era a preocupação inicial de Nicodemos, o que é esse reino de Deus? É a libertação do Império Romano? É um Estado novo de Israel? Como é que vai ser isso? Reino de Deus é nascer de novo. Nascer de novo é nascer do Espírito. Nascer do Espírito é crer no Filho unigênito de Deus. Então, quando você vive essa transição, é quando você chega ao reino. Então, Jesus começa descortinando uma linha para depois mostrar qual é a condução natural. Crer no Filho de Deus que se entregou. Quem crê tem a vida eterna e por isso nasce novamente no Espírito. Tem uma nova vida no Espírito. E aí, então, ao viver uma nova vida nesse Espírito, você vive o reino de Deus. Que é o reino de Deus é a principal preocupação de Nicodemos naquela época. O que é esse reino? É a ansiedade dos judeus
era o reino de Deus, mas não o reino de Deus como Jesus nos apresentou, mas era um reino político, era um reino através das questões políticas e sociais de libertação de Israel. Nascer de novo é nascer do Espírito. Para nascer do Espírito é necessário crer que Jesus, como Filho de Deus, foi entregue para que todos nós pudéssemos ter a vida eterna. Perfeito. Interessante, Clíndia, que você colocou no início, né, que Nicodemos ele era uma pessoa instruída. E Jesus, então, ele tem um papo com uma pessoa instruída, com bastante conhecimento. E é interessante como o nosso Cristo, como Jesus, ele tinha essa habilidade que você destacou de conversar com todos, independente do grau de conhecimento. E uma outra questão também muito interessante que você falou, além da explicação que você deu, é o marco em relação ao Espírito Santo, a sua forma de permanecer. Porque até então o próprio Nicodemos ele entendia essa questão de vem, opera e sai, vem, opera e sai. Seja às vezes tocando o instrumento para que venha, seja às vezes orando para que venha, mas ir embora. E agora Jesus está mostrando para Nicodemos que não é, eu não estou com esse espírito aqui de passagem, o espírito está em mim é permanente. Ele quer morar em você também, Nicodemos. E aí explica toda essa forma didática que Jesus fez, profunda e, ao mesmo tempo, super complexa, simples e complexa para aquele homem com tamanho conhecimento do farisaísmo entender. E interessante que Nicodemos ele não sai correndo da presença de Jesus, não muda o seu temperamento em relação a aprender, apesar de ter ouvido essas coisas, e muitas delas ele não imaginava que estaria ouvindo, como você bem disse, e ele permaneceu ali. E a partir dali, eu também quero fazer um comentário, e talvez você tenha até como ilustrar isso com alguma outra fonte, algum filme, algum livro, alguma coisa do tipo, que quando Nicodemos tem toda essa conversa com Jesus, a gente não percebe no relato bíblico, pelo menos, além lá do final, quando ele é citado novamente, que Nicodemos tenha, de repente, acompanhado Jesus como os outros discípulos. A impressão que se dá, eu gostaria de ouvir o que você pensa disso, é que Nicodemos recebe essa informação, mas ele não larga tudo para seguir Jesus. A impressão que se passa é que ele guarda isso para si e permanece no ambiente de onde ele estava, no ambiente de um fariseu. Apesar de ter tido ali um conhecimento talvez que os outros demoraram um tempo a entender. E ele, de repente, teve a oportunidade de entender aquilo de uma maneira muito mais plena. Essa interpretação está correta? É uma forçação de barra? O que você pensa sobre isso? Nicodemos, ele continuou do mesmo jeito? Ele mudou? Eu gosto de entender o seguinte: Jesus tinha vários nichos de discípulos. Porque muitas das vezes nós imaginamos que discípulos de Jesus são os 12, os apóstolos, que foram os que caminharam com ele por todo o seu ministério. Mas não se limita aos 12. Jesus ensinava para multidões. Multidões seguiam Jesus. E então, Jesus é uma pessoa muito influente em todos os segmentos da sociedade. É óbvio que aos apóstolos existe a questão do segue-me e, deixando as redes, largaram tudo e o seguiram. Mas existem inúmeros discípulos relatados que serviam e eram discípulos de outras maneiras. Por exemplo, nós vemos Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. Quando Jesus estava ensinando, Maria estava sentada aos pés de Jesus, que era algo para um discípulo. Só os discípulos poderiam sentar aos pés para ouvir os ensinamentos. Marta era uma discípula que
era do operacional. Ela gostava de servir, então tinha que arrumar as coisas para que as pessoas pudessem estar bem satisfeitas. Nós temos pessoas que eram seguidores de Jesus, mas não tem a questão do largaram tudo para segui-lo. Continuaram ouvindo sua mensagem, continuaram acreditando na mensagem dele, mas ficaram no seu nicho, na sua comunidade. Um deles é Nicodemos, que ele continuou fariseu, com certeza continuou indo ao Sinédrio, nas reuniões do Sinédrio, mas ele estava ouvindo aquilo que Jesus estava anunciando. Ele estava ouvindo aquilo que Jesus estava falando. E temos, por exemplo, pessoas que eram da corte de Herodes, que eram discípulos de Jesus, eram chamados de herodianos, que a Bíblia fala que com frequência iam até Jesus e gostavam de ouvir aquilo que Jesus estava falando. Então, Nicodemos, ele era um discípulo. E, assim, como é que eu posso te dar uma prova, então, de que Nicodemos realmente foi um discípulo? Porque quando os apóstolos fugiram de medo na crucificação, Nicodemos estava lá. Nicodemos estava lá junto com José de Arimateia, que era outro membro do Sinédrio, que possivelmente os dois deviam conversar entre si sobre aquilo que Jesus estava falando e como eles poderiam, então, apresentar aquilo para o Sinédrio. É uma suspeita minha, mas Nicodemos esteve na crucificação. Se os discípulos largaram tudo para seguir Jesus, no momento em que a vida deles foi desafiada, eles fugiram, os apóstolos. E Nicodemos, ele não teve medo, mesmo podendo ser mesmo podendo ter uma retaliação contra ele, até mesmo perder a vida por estar lá cuidando de um falso Messias que foi crucificado pelos romanos. Então, como é que eu posso, na minha concepção, entender que Nicodemos foi um discípulo realmente de Jesus e ele nasceu de novo? Porque quando os outros tiveram medo e fugiram com medo de perder a vida, ele estava lá arriscando a vida para cuidar do corpo do mestre. Então, para quem quiser acompanhar uma interpretação linda demais de Nicodemos, especial demais, é a série The Chosen. É uma série que é um aplicativo que está sendo produzido através de uma vaquinha na internet, né, através de um financiamento de internet. Eles produziram uma série chamada The Chosen, Os Escolhidos, né, na tradução do inglês, da qual que conta a história de Jesus através da perspectiva dos discípulos. E Nicodemos é um personagem muito importante na primeira temporada. E as cenas são lindíssimas. O ator que interpreta faz um papel sensacional de Nicodemos. A cena que é o registro de João, capítulo 3, dessa conversa de Nicodemos com Jesus, é uma cena linda demais. Linda demais. E mostra um Nicodemos que é um homem que, pelo menos, era honesto em suas dúvidas. Ele se questionava e gostaria de buscar esse conhecimento. E é o que ele faz com Jesus. Ele pergunta sempre: como é nascer de novo? Como pode ser isso? Ele não recrimina Jesus nos seus diálogos. Ele está sempre perguntando, querendo conhecer mais. Isso foi
sensacional, a série mostra isso. Eu tenho um canal de podcast na qual eu, junto com minha esposa, junto com outros 2 amigos, que todos somos teólogos, nós comentamos essa série, episódio por episódio, fazendo comentários sobre a interpretação bíblica que eles tiveram na construção da série, as cenas, os detalhes, como é que o texto relata e qual é a aplicação disso para o nosso dia a dia. É sensacional. Se você quiser ouvir nosso podcast, é só chegar tanto no Spotify quanto no Google Podcast, na Apple Podcast. É só pesquisar lá Os Escolhidos. Os Escolhidos, aí vai ter lá o nosso podcast comentando sobre essa série e com um episódio comentando sobre Nicodemos. Quantas vezes nós falamos de Nicodemos? Isso é muito bom e eu acho fácil fazer esse jabá aqui para que você também possa ser abençoado. Fantástico, Clíndia. A maneira que você colocou a resposta foi justamente a importância de mostrar para quem está ouvindo que nascer de novo implica ser usado por Deus, pelo Espírito Santo, por esse Cristo que Nicodemos conheceu, de várias maneiras em vários lugares. O próprio Cristo, não só com relação a Nicodemos, mas em relação a até muitas pessoas que ele curava, em dado momento elas queriam seguir Jesus junto com os discípulos, os 12. Queriam seguir os 12. Quantas foram as vezes que Jesus disse, não, você não vai seguir não, você volta para onde você veio. E vai lá e anuncia o que aconteceu com você. E algumas vezes ele ainda dizia, não anuncia. Não fala para ninguém. Porque o contexto, a maneira que o Espírito Santo vai usar cada um no seu tempo, é o Espírito Santo realmente que decide. E é importante, a própria vida de Nicodemos é importante, para mostrar para a gente que não é porque alguém é um intelectual ou alguém é de uma outra classe social diferente da minha ou não, é mais pobre ou mais rico, que o Espírito Santo não pode dar aquela pessoa aonde ela está. E ela não necessariamente precisa ser João Batista. Ela pode ser um Nicodemos. A questão é se a gente está obedecendo o que o Espírito Santo fala para a gente. Né? Talvez Deus quer usar o Clíngia de uma maneira e quer usar o Fernando de outra. Então, foi perfeita a tua colocação. E a gente já entendeu como que o que é nascer de novo, a beleza de Jesus em mostrar isso de uma maneira tão linda para Nicodemos, a profundidade disso, apesar da simplicidade, a profundidade que é. Importantíssimo que você colocou em relação a como a atuação do Espírito Santo agora, a partir desse momento com Jesus, ela é permanente, ela não é mais vem e vai embora. Foi muito bom essa maneira que você colocou. Mostrou também agora de uma maneira muito brilhante que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer. Mas será que é possível, então, diante disso que a gente conversou, que esse nascer de novo do papo com Nicodemos se aplique nos dias de hoje? É possível alguém, nestes dias, nascer de novo? Ou aquilo é simplesmente uma questão simbólica que pode, em algum momento, nos orientar na nossa caminhada? Ou, de fato, é possível alguém hoje nascer de novo, como Jesus explicou a Nicodemos? Se não for possível nascer de novo hoje, não é possível ter o reino de Deus hoje. Porque essa é a construção que Jesus faz. Aí é só pelo Espírito mesmo. Lígia, resumindo, necessário é nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai conhecer esse reino dos céus plenamente, não vai conseguir viver nem na terra, nem nos céus. E aí não adianta orar a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, se não nascer de novo, é só palavra de religioso, como você bem disse. E tomara a Deus que todos aqueles que estejam ouvindo esse papo nosso aqui do Pensando Teologia consigam entender que Jesus não quer religião, não quer ritos, não quer nada disso. Não que nós estamos aqui condenando toda a estrutura eclesiástica, que ela é importante. Mas ela só tem sentido para Cristo se for feito por pessoas que nasceram de novo. Obrigado, Clíndia. Foi muito bom o papo que a gente teve. Fantástico
explicação que você deu aí sobre Nicodemos, a conversa de Nicodemos, sobre o nascer de novo, foi muito bem explanado. Eu espero em Deus que esse vídeo atinja muitas pessoas, para que a gente se torne verdadeiros seguidores de Cristo. Aquilo que a Igreja do Caminho, a chamada Igreja do Caminho era conhecida, aqueles que seguiam o caminho, a verdade e a vida. Pessoas que tinham realmente nascido de novo. Valeu, Cleiton. Valeu, Fernando. Tamo junto. Tamo junto e que as pessoas possam cada vez mais compreender que a cada dia nós temos que nascer de novo. Toda vez quando eu acordo, eu coloco a mão no meu coração. Na hora que eu vou começar a levantar da cama, dou aquela espreguiçada e posso falar e falar: Espírito Santo de Deus, obrigado por mais um dia. Estou nascendo de novo mais um dia. Uma vida no Espírito, no Espírito. E nós possamos viver isso a cada dia, a cada instante. Porque tudo passa. Questões religiosas passam, mudam conforme o tempo, mas o Espírito permanece. E é no Espírito que nós conseguimos ter os frutos, as consequências disso.